Muito antes de o primeiro raio de sol tocar a terra, antes que o universo que conhecemos fosse moldado, havia um reino vasto e glorioso. Este reino era o céu, habitado por seres espirituais de pura luz. Esses anjos, criados pelo próprio Deus, existiam em perfeita harmonia, servindo e adorando o Criador de todas as coisas. Cada um deles tinha uma função única, designada por Deus, o Senhor de todas as hostes celestiais. O céu era um lugar de indescritível majestade e ordem. Deus reinava absoluto, e cada ser espiritual sabia seu papel. Alguns anjos eram mensageiros, outros guerreiros, e havia aqueles que habitavam mais próximos ao trono de Deus. Nesse reino existia uma hierarquia celestial, uma ordem onde todos serviam ao Criador com reverência e devoção. Mas entre todos esses seres celestiais, havia um que se destacava. Entre os anjos havia um ser singular, um ser de beleza extraordinária e poder incomparável. Seu nome era Lúcifer, o portador de luz. Ele não era apenas um anjo comum, era um querubim, um dos anjos mais elevados e poderosos no céu. O livro de Ezequiel 28, 12 a 15 nos revela que Lúcifer foi criado perfeito, repleto de sabedoria e esplendor. Ele estava coberto de pedras preciosas, como safira, esmeralda e ouro. Tudo em sua criação refletia a glória de Deus. Sua função no reino celestial era privilegiada. Lúcifer era um querubim guardião, alguém que tinha acesso ao trono de Deus, participando de forma íntima dos mistérios divinos. Ele estava entre os anjos que estavam mais perto da glória de Deus, refletindo sua luz e esplendor. Porém, havia algo mais profundo acontecendo no coração de Lúcifer. Com o passar do tempo, sua função sagrada e sua proximidade com Deus o levaram a uma reflexão perigosa. Ele começou a perceber sua própria beleza e poder. O orgulho lentamente começou a crescer em seu interior. Ele olhava para si e, em vez de glorificar a Deus, começou a glorificar a si mesmo. Em Ezequiel 28:17, Deus disse: "Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor." Aquele que fora criado para brilhar como reflexo da glória divina, agora desejava essa glória para si. Sua beleza, que deveria levar à adoração ao Criador, se tornou a raiz de sua ambição. Ele não queria mais apenas servir. Queria ser adorado. Queria ser igual a Deus. Lúcifer começou a planejar. Isaías 14:13 a 14 descreve o desejo em seu coração. "Subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Serei semelhante ao Altíssimo." Ele não queria apenas estar próximo de Deus. Ele queria usurpar o trono divino. Lúcifer sabia que para realizar seu desejo de poder, ele precisaria de seguidores. Então, ele começou a espalhar sua rebeldia entre os anjos. Em Apocalipse 12:4, é dito que 1/3 das estrelas, uma referência simbólica aos anjos, foi arrastado por ele. Esses anjos, fascinados pelo brilho e poder de Lúcifer, foram seduzidos por sua promessa de grandeza. Eles também queriam mais do que lhes havia sido dado. O orgulho e a insatisfação os cegaram. A rebelião estava prestes a eclodir. Lúcifer, uma vez o mais glorioso dos anjos, se preparava para enfrentar o próprio Deus. Ele ansiava por uma revolução celestial, algo nunca antes visto. Mas o Criador de todas as coisas, que vê o coração de todos os seres, sabia o que estava acontecendo. A queda de Lúcifer não foi apenas uma mudança de status. Foi o início de uma guerra espiritual que se estenderia por toda a criação. Satanás, o príncipe das trevas, agora vagava pela terra, tentando arrastar outros para sua destruição. A Bíblia nos alerta em 1 Pedro 5:8 que Satanás, como um leão que ruge, anda ao redor buscando a quem possa devorar. Lúcifer, que tinha tudo, beleza, poder e proximidade com Deus, perdeu tudo por causa do orgulho. Sua busca pela glória e pelo trono de Deus o levou à ruína eterna. Sua história é um lembrete profundo de que mesmo os mais elevados podem cair quando seus corações se afastam da humildade e da adoração ao Criador. A história da queda de Lúcifer não é apenas um relato de um evento distante. Ela ecoa em nosso próprio mundo, nos lembrando dos perigos do orgulho e da rebeldia contra Deus.
Ela nos ensina que, por mais gloriosa que seja a criação, somente Deus é digno de adoração. Qualquer tentativa de tomar para si o que pertence ao Criador leva à destruição. E assim, muito antes de o mundo existir, um reino perfeito foi abalado por uma rebelião. E o anjo mais belo e resplandecente tornou-se o maior inimigo de Deus e da humanidade. Em sua ambição desenfreada, Lúcifer se esqueceu de uma verdade fundamental. Ninguém pode usurpar o trono de Deus. Seu orgulho e sua rebelião inevitavelmente o levariam à destruição. Deus, em sua justiça e poder, não permitiria que o mal permanecesse sem julgamento. O pensamento de rebelião no coração de Lúcifer foi o início de sua queda. E essa queda, que começou com um desejo secreto e egoísta, se transformou em uma conspiração celestial que abalaria as fundações do universo. Aqueles que desafiam o Criador sempre enfrentam a mesma realidade. O orgulho precede a ruína. Houve um tempo em que o céu era um lugar de perfeita paz e harmonia. Os anjos, criados para servir e adorar o Criador, cumpriam suas funções em um reino onde não havia discórdia. Mas no coração de um dos mais brilhantes anjos nascia uma rebelião. Lúcifer, o portador de luz, havia se corrompido pelo orgulho, e sua ambição agora ameaçava o equilíbrio do reino celestial. De um lado estava Lúcifer, agora transformado em Satanás, o adversário, liderando os anjos que haviam sido persuadidos por sua promessa de grandeza. Do outro lado estava Miguel, o arcanjo fiel, o guerreiro escolhido por Deus para proteger o reino celestial. Junto com Miguel, havia legiões de anjos que permaneceram leais ao Criador, prontos para lutar pela justiça e pela ordem. A guerra no céu não foi uma simples disputa de poder. Foi um confronto cósmico entre a luz e as trevas. As Escrituras nos revelam pouco sobre os detalhes da batalha em si, mas podemos imaginar o cenário de caos e glória. Anjos, seres espirituais de imenso poder, se enfrentavam nas alturas. O céu, que sempre havia sido um lugar de paz, agora se tornava o campo de uma batalha crucial, com consequências eternas. A tensão era palpável, pois o destino do reino celestial estava em jogo. Miguel, o arcanjo, assume o papel de líder das hostes celestiais. Seu nome, que significa "quem é como Deus", reflete sua lealdade absoluta ao Criador. Ele não buscava poder para si, não ansiava pela glória. Seu único objetivo era defender a honra e a ordem de Deus. Em várias passagens da Bíblia, como em Daniel 10:13 e Daniel 12:1, vemos Miguel como o defensor do povo de Deus, um guerreiro que não teme enfrentar os poderes das trevas. Com Miguel à frente, os anjos leais a Deus enfrentaram Satanás e seus seguidores. O confronto foi titânico. As forças de Satanás lutaram com todas as suas forças, pois sabiam que a derrota significaria a perda definitiva de sua posição celestial. Satanás, o querubim que uma vez refletiu a glória de Deus, agora lutava contra essa mesma glória, tentando desesperadamente tomar o trono para si. Porém, mesmo com todo o seu poder e astúcia, Satanás não poderia prevalecer contra o poder de Deus. A batalha foi intensa, mas as forças da luz eram invencíveis, pois lutavam com a autoridade do Criador. Apocalipse 12:8 nos diz que não prevaleceram, e Satanás e seus anjos foram derrotados. A queda de Lúcifer, que começara com o orgulho em seu coração, culminou em sua expulsão do céu. Apocalipse 12:9 descreve o fim dessa grande batalha. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi lançado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Satanás, o líder da rebelião, foi lançado à terra, junto com os anjos que escolheram segui-lo. Esta não foi uma queda simples, mas um exílio cósmico. O anjo que antes caminhava nas alturas, agora era banido para os reinos inferiores. Aqueles que haviam sido portadores da luz se tornaram agentes das trevas. Essa expulsão do céu foi uma derrota definitiva, mas não o fim da guerra. Satanás não perdeu apenas sua posição. Ele perdeu sua identidade como um ser de luz. Agora, ele era o príncipe das trevas, o adversário que passaria a vagar pela criação, tentando corromper a obra de Deus e arrastar outros para o mesmo destino de condenação. A queda de Satanás foi tanto física quanto espiritual.
Ele perdeu sua glória e sua proximidade com Deus. O anjo mais belo e exaltado do céu agora se tornava o inimigo de toda a criação. Isaías 14:12 lamenta: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Aquele que fora chamado de estrela da manhã havia caído tão baixo que agora sua luz se transformava em escuridão. Mas a batalha que começou no céu não terminou com a queda de Satanás. O livro de Apocalipse e outros textos bíblicos nos revelam que a guerra espiritual continua, agora envolvendo a humanidade. Satanás, exilado da presença de Deus, voltou sua atenção para o mundo criado, tentando desviar os seres humanos do propósito divino. Desde o Jardim do Éden, onde ele enganou Adão e Eva, até os dias de hoje, Satanás continua sua rebelião contra Deus, buscando destruir a criação e trazer a condenação para os filhos de Deus. Ele não pode mais alcançar o trono do céu, mas tenta, incansavelmente, estabelecer seu domínio na terra. Seu exílio não diminuiu seu ódio, apenas aumentou sua sede de destruição. Embora Satanás tenha sido expulso do céu, e embora sua presença ainda seja sentida na terra, a Bíblia nos garante que sua derrota final está selada. Em Apocalipse 20:10, vemos o destino definitivo do adversário. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. A guerra no céu foi apenas o início. Satanás, o príncipe das trevas, ainda tenta corromper e enganar, mas ele já foi derrotado no céu, e sua derrota final será completa no fim dos tempos. No princípio, Lúcifer era um anjo exaltado, adornado de beleza, sabedoria e esplendor. Ele estava entre os mais elevados seres criados, destinado a refletir a glória de Deus. Porém, o orgulho, aquela semente perigosa e insidiosa, começou a crescer em seu coração. Lúcifer não queria apenas ser um servo exaltado. Ele queria ser igual a Deus, desejando o trono e a glória que pertenciam exclusivamente ao Criador. Esse desejo o levou à rebelião, e como resultado, Lúcifer foi expulso do céu. Mas o impacto da queda de Lúcifer foi muito maior do que a sua própria ruína. Sua ambição e rebeldia desencadearam uma guerra espiritual que transformaria o universo e a Terra em um campo de batalha cósmico. O que antes era um reino de harmonia perfeita foi abalado, e o bem e o mal se tornaram forças em constante oposição. Quando Lúcifer foi expulso do céu, ele e os anjos que o seguiram foram lançados à terra. Aqui, a batalha que começara no céu encontrou seu novo palco. Apocalipse 12:12 nos alerta: Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. A terra, originalmente criada como um lugar de beleza e vida, agora se tornava o centro de uma luta espiritual em que o destino da humanidade estava em jogo. A história de Gênesis nos mostra o impacto dessa batalha. No Jardim do Éden, a serpente, Satanás, disfarçado, enganou Adão e Eva, e com isso, o pecado entrou no mundo. O que Lúcifer havia perdido no céu, ele tentou recuperar na terra, buscando corromper a criação de Deus e afastar a humanidade de sua presença. O desejo de Lúcifer por poder não terminou com sua queda. Ele agora buscava dominar a criação terrena e destruir tudo que Deus amava. A queda de Lúcifer é um lembrete profundo das consequências do orgulho. Em Provérbios 16:18, lemos: O orgulho precede a destruição, e um espírito altivo precede a queda. Lúcifer é o exemplo mais claro de como a vaidade e a ambição podem corromper até mesmo aqueles que estão mais próximos da luz. Ele tinha tudo: beleza, sabedoria, autoridade, uma posição de proximidade com o próprio Criador. E mesmo assim, escolheu o caminho da rebelião, acreditando que poderia ser mais do que foi criado para ser. Essa lição ressoa poderosamente em nossas vidas. Assim como Lúcifer, podemos ser tentados a nos desviar quando olhamos para nossa própria capacidade ou status e deixamos o orgulho entrar. A história de sua queda nos ensina que, quando permitimos que o orgulho e a ambição tomem o controle, estamos caminhando para a ruína. Embora Lúcifer tenha sido expulso do céu, a guerra espiritual que ele iniciou não terminou com sua queda. Pelo contrário, ela se intensificou e continua até hoje. A Bíblia nos mostra que Satanás,
Agora o príncipe das trevas continua a lutar contra Deus, tentando destruir o que ele criou e arrastar outros para sua condenação. O próprio apóstolo Pedro nos adverte em 1 Pedro 5,8: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A batalha não é mais visível como a que aconteceu no céu, mas é espiritual e acontece todos os dias em nossos corações e mentes. Satanás continua a semear orgulho, dúvida e engano, assim como fez no início. Ele nos tenta a acreditar que podemos viver sem Deus, que podemos ser autossuficientes, mas essa é a mesma armadilha que o levou à sua queda. A história de Lúcifer também destaca o poder da escolha. Tanto ele quanto os anjos que o seguiram tomaram decisões que os levaram à ruína. Da mesma forma, os seres humanos têm a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Deus, em sua misericórdia, nos deu a liberdade de escolher segui-lo ou nos rebelar contra ele. E essa escolha tem consequências eternas. A queda de Lúcifer nos ensina que a rebelião contra Deus, seja ela movida pelo orgulho, ambição ou desejo de poder, sempre leva à destruição. Mas ao mesmo tempo, essa história nos oferece uma lição de esperança. Mesmo em meio a essa guerra espiritual, Deus oferece o caminho da redenção através de Jesus Cristo. Através de sua vitória na cruz, aqueles que escolhem seguir a luz podem vencer as trevas e escapar do destino que Satanás busca impor sobre a humanidade. Ainda que a batalha continue, a Bíblia nos garante que o conflito entre o bem e o mal terá um fim. Em Apocalipse 20:10, lemos sobre o destino final de Satanás. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo o sempre. O julgamento de Deus será completo, e o mal será erradicado para sempre. As consequências da queda de Lúcifer se estenderam por todo o universo, mas Deus não permitirá que a rebelião dure para sempre. O bem triunfará, e aqueles que permanecem fiéis a Deus verão o fim dessa guerra e viverão na luz eterna de sua presença. A história da queda de Lúcifer é mais do que um conto antigo sobre o orgulho e a rebelião. Ela fala profundamente sobre a condição humana, sobre nossas lutas internas e o poder da escolha que Deus nos deu. Cada dia, fazemos parte dessa batalha espiritual entre luz e trevas, entre o bem e o mal. Podemos aprender com o exemplo de Lúcifer, reconhecendo as armadilhas do orgulho e da ambição desmedida. Mas também podemos encontrar esperança na certeza de que, no final, Deus triunfará. A batalha que começou no céu terminará na vitória da luz, e aqueles que escolhem seguir o caminho de Deus viverão para sempre em sua presença. Essa história não é apenas sobre a queda de um anjo, mas sobre a vitória final do bem e o convite para cada um de nós participar dessa vitória.